Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, Angulers! Mais um Angu de Grilo no ar. Boa terça-feira para vocês, episódio 341. Espanha campeã do mundo, né, Flávia? Boa terça-feira. Espanha campeã do mundo, com seu jogo persistente. Chato. No sentido do futebol que a gente gosta, admira, realmente é um jogo cansativo, porque é muito toque de bola, muita posse de bola. Mas da mesma forma que a Espanha envolveu a França, né, e dizimou o futebol francês da final da Copa de 2026, ela agiu com a Argentina, né? A Argentina foi um time que hoje eu estava acompanhando alguns comentários, estatísticas do jogo, não fez um chute a gol no tempo regulamentar. Foi totalmente envolvida. Eclipsada. Exatamente. E não fim, continua, né? Que a gente vai... Vamos falar disso no bloco. Então é isso. Tô muito feliz que o Kane, meu queridinho, meu protegido... Se o Kane está feliz... Não chorou. Nós estamos felizes. Eu acho que foi a criança que não chorou nesse Mundial. Foi muito lindo ver a festa dele com o irmão. Falaremos mais, mas que bom que a Espanha foi campeã. É isso, minha gente. Bom, antes da gente chamar os blocos desse episódio, quero lembrar que nessa quinta-feira nós estaremos Angu de Grilo ao vivo na Flip, entrevistando Muniz Sodré. Então, na semana passada, esse aviso ficou no final do episódio, né? Mas estou trazendo aqui nesse começo. É nessa quinta-feira, dia 23, nossa primeira vez na Flip. Nunca fomos, nem a trabalho, nem de lazer. Então, estaremos lá pela primeira vez. Esperamos vocês na Casa Sesc. Então, muito obrigada ao Sesc, que organizou essa mesa pra gente entrevistar Muniz Sodré. Quinta-feira, esperamos vocês na Casa Sesc, lá em Paraty. Tô muito animada, gente. Muniz Sodré, acho que dispensa apresentações, né? Um dos maiores intelectuais negros do Brasil. Um dos maiores doutor em comunicação, exatamente. Foi meu orientador do TCC, Muniz, que é professor da UFRJ. Já foi professor da graduação da UF, agora está na pós-graduação da UFRJ, então, e foi meu orientador do TCC. Da UFRJ. E foi meu professor na UF, meu e do Aidano. Olha que coincidência. Exatamente. 100% da família, dos jornalistas da família, pelas mãos. Foram alunos de Muniz Sodré. No meu caso, era técnica de redação. Ele era um professor muito rigoroso. Muito mesmo, assim. Mas, assim, vamos falar disso na quinta-feira. Lavação de roupa suja. Vai ser incrível esse encontro, nós três no Angu. E muito interessante, assim, a entrevista no Angu, né, um produto de comunicação gestado, né, por duas ex-alunas entrevistando o professor. Tem vários cruzamentos, né, várias interseções. Muito interessante. Vai ser super bacana. E no sábado, aí euzinha farei a mediação. Na verdade, farei um bate-papo com Angela Davis, professora Angela Davis, ativista, filósofa, professora na Universidade da Califórnia, uma grande pensadora do nosso tempo, da diáspora, do abolicionismo penal, do feminismo negro, também na Flip, também a partir da programação da Casa Sesc. Seria ela com o professor Soinka, mas o Sesc está divulgando nesta segunda-feira que ele, em razão de uma questão de saúde, não conseguirá vir ao Brasil nesta semana. Infelizmente, seria uma conversa triangular, né? Atlântica, África, Estados Unidos, Brasil, América do Norte, América do Sul, África, territórios diaspóricos a partir
né, do sequestro dos africanos escravizados. E esse vértice ficou algo prejudicado, mas eu acho que a conversa vai ser incrível. Angela Davis já teve várias vezes ao Brasil, a última em 2024, e estou preparando uma conversa muito rica. Então, fiquem atentos. É nós em Paraty. Chiquerérrimas. Então encontraremos vocês em Paraty, uma programação que já tá me dando burnout, porque uma quantidade de gente que eu tô vendo que vai estar lá, de coisa que tem pra fazer, de programação das editoras, das livrarias, eu tô assim, passada com a quantidade de coisa e de gente, ainda preciso organizar e o que eu vou querer fazer. Mas nos veremos lá. Vamos começar esse episódio, a gente vai abrir falando do tarifaço. Como vocês sabem, na semana passada, a gente tinha deixado esse pop-up pendurado aí, porque seria no dia 15 a decisão, sairia, né? A princípio, no dia 15 a decisão que teria ou não tarifaço, já com muita inclinação a ter, e de fato teve. Então a gente vai falar sobre isso. No segundo bloco, vamos falar, né, de Copa do Mundo. Agora fechou, encerrou. E o que vem, né? A Copa Feminina já está sendo super anunciada, né? Que vai ser no Brasil. A gente assistiu a disputa de terceiro e quarto lugar e a final, os jogos da semifinal também. Enfim, vamos dar as últimas palavras aí para fechar a tampa de Copa do Mundo. E aí, se tiver algum pop-up, até o fim do episódio a gente traz no final. É isso, vamos começar. Gente, vocês já sabem, a gente já tinha falado na semana passada que o prazo, né, para os Estados Unidos cravar, né, responder, finalmente se pronunciar sobre ter ou não ter a tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros seria na quarta-feira, dia 15. E, de fato, na quarta-feira, dia 15, eles confirmaram, o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, a famosa sigla USTR, confirmou a aplicação da tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros, com aquela lista bem grande, né, de itens isentos. Acho que a grande coisa da gente olhar é que a medida vai entrar em vigor dia 22 de julho, vulgo amanhã, né, na quarta-feira desta semana agora. Então, a gente já vai começar a entender quais serão as movimentações a partir dessa medida entrando em vigor. Isso tudo é uma decisão resultado daquela investigação que levou um ano, né, demorou um ano a investigação, com base na seção 301, que permite ao governo americano apurar e combater possíveis barreiras comerciais em relação aos outros países. E aí, nessa documentação, foi aquilo que a gente já falou aqui, o governo do Trump, o governo dos Estados Unidos, afirmou que o Brasil adota práticas que oneram ou restringem o comércio com os Estados Unidos, citando a história do Pix, o comércio de etanol, desmatamento ilegal e a pirataria. A gente já tinha falado isso. Anunciaram essas novas tarifas, 25%, deixando de fora produtos que são do interesse, né, dos Estados Unidos, produtos sensíveis que naquela época daquele outro tarifaço deu muito problema internamente nos Estados Unidos, a inflação que gerou, né, o imposto, eles não terem produto suficiente para abastecer o comércio interno, enfim, produtos essenciais, muitos da cesta básica americana, digamos assim, que tinham ficado sobretaxados, e não foi bom, né, para os próprios americanos, estadunidenses. Americanos somos todos nós. Então, ficou de fora dessa lista, dessa nova taxação, produtos como petróleo bruto, o café em grão, né, carne bovina, suco de laranja, e que eu acho que eram os principais que a gente tinha falado lá na época, mas outros também importantes. Sim. Ficaram de fora também produtos como a gente tinha falado, ferro-gusa, ferro-nióbio, aeronave, celulose, mas outros produtos vão ter a taxa, sim, adicional de 25% a partir dessa quarta-feira. Então, máquinas industriais, pneu, açúcar, etanol, tabaco, madeira, calçados, produtos de alumínio. Então, ainda que eles tenham feito uma lista grande, né, de itens que vão ficar de fora, muitos outros produtos vão enfrentar essa taxa adicional.
madeira compensada, portas e madeiras, granito e pedras trabalhadas, enfim, muitas outras coisas vão acabar com essa taxação. A decisão, né, de excluir itens são itens que são sensíveis, como a gente tinha dito, para a economia americana, que seja pelo potencial de impacto no aumento desses preços, né, o quanto isso encarece para o consumidor final, tanto por não terem, nos Estados Unidos, não ter produção suficiente doméstica para compensar essa baixa aí nas importações. Eu acho que, enfim, é basicamente isso. Acho que a gente pode tratar aqui do que veio depois, né? E lembrando que aquele processo paralelo da história do trabalho forçado, né? A investigação em relação ao trabalho forçado, trabalho análogo à escravidão, que os Estados Unidos também está conduzindo para outros mais de 60 países, incluindo o Brasil, isso ainda não está nesses 25%, tá? Isso. Então tem um outro processo acontecendo paralelamente, que prevê uma aplicação de uma taxa adicional de 12,5% para 60 países, incluindo o Brasil, por causa dessa história, para impedir a circulação de produtos fabricados com trabalho forçado. Isso ainda não está em vigor, ainda não está nos finalmente, ainda está em análise. O Brasil, a partir disso, declarou que vai começar os trâmites para acionar a lei de reciprocidade, que permite que o governo brasileiro imponha tarifas também, que permite que a produção americana de retaliação contra países ou blocos econômicos que apliquem barreiras comerciais legais ou políticas contra o Brasil. É aquela lei que foi sancionada ano passado, né, 2025. O governo vai acionar a lei de reciprocidade, mas tem um trâmite, demora, não vai ser imediatamente, porque essa medida da sobretaxa já entra em vigor nessa semana, né, nessa quarta-feira. Então, ainda vai demorar, né, se de fato esse caminho, né, acontecer, ainda demora o trâmite para essa lei de reciprocidade entrar em vigor. A nota que o governo brasileiro soltou não reconhece, né, a legitimidade dessas investigações, diz que não tem amparo nessas regras multilaterais de comércio e que o governo brasileiro nunca deixou as negociações para defender os direitos nacionais. Diz que não há justificativa para medidas unilaterais contra o Brasil. De novo, né, voltam a falar da história do superávit, que não tem. O governo americano acumulou nos últimos 15 anos mais de 400 bilhões em superávit de bens e serviços com o Brasil. Saiu em defesa do PIX, né, obviamente. Aliás, falando de PIX, saiu notícia semana passada que a União Europeia está inspirados pelo PIX, estão estudando adotar um modelo similar, né, nos países que compõem o bloco na União Europeia. Aí realmente o Trump vai se rasgar. Realmente, se tiver um PIX da União Europeia, a gente vai assistir o derretimento dele ao vivo. Então, quem sabe, vem aí inspirados, né, pelo Brasil. Sempre eles, né, se inspirando, copiando a gente em tudo. Bom, e aí eu acho que é isso. Então, o Brasil já começou a história da lei da reciprocidade. E, internamente, o que se fala, né, no governo em termos de qual seria a reação do Lula, do governo, para não dar munição, né, nesse assunto a Flávio Bolsonaro. O que foi decidido, né, as informações que se tem do governo, é que o Lula não faça pronunciamentos mais radicais, nem tenha rompantes não vou dizer de raiva, né, mas de uma reação mais enérgica em relação às tarifas, para que isso não gere, né, ataques contra o governo, afirmar que o governo é intransigente, que não negociou, que isso não dê munição para Flávio Bolsonaro. E o que tem, a princípio, de informação é que, de fato, né, há um alinhamento para um eventual apoio de Donald Trump para a candidatura do Flávio Bolsonaro. O Brasil diz que vai tentar retomar as negociações, mas não acham, né, que
que vai mudar alguma coisa, porque se antes não quiseram negociar agora mesmo que não vão querer, a partir do negócio em vigor, da tarifa em vigor, e também o Brasil não estava disposto a ceder em tudo. Então, também não é uma negociação, uma tentativa de negociação que ceda nos assuntos que são da soberania brasileira, né? Do próprio mercado, da proteção dos empresários brasileiros, né? Da economia brasileira. Não vamos ceder em tudo que eles querem, a ponto da gente ficar desprotegido, do nossa produção ficar desprotegida. Não, então, meu filho, quer taxar? Vai taxar, problema de vocês. E vão acionar a lei de reciprocidade econômica, mas é aquilo, o processo é demorado. Bom, não há também dentro do governo nenhum sinal, nenhuma perspectiva de que haja um novo possível acordo antes das eleições, né? Então, isso também é algo que a gente já tem que olhar como algo que vai ser a um médio e longo prazo, né? Pensando nos próximos meses, muito provavelmente não vai ter nenhuma alteração. Bom, Flávia, acho que não tem por que a gente entrar nas partes técnicas de o que vai entrar, o que não vai. Eu acho que a gente já falou muito aqui no Ângulo de Grilo em outros episódios, né, de tarifaço, dos impactos, tanto dos produtores brasileiros quanto do mercado interno dos Estados Unidos. Acho que dessa vez eles tentaram minimamente proteger um pouco mais, né, o mercado interno deles. Mas acho que o que nos interessa mais a essa altura é essa triangulação Lula, Flávio Bolsonaro e Trump, né, que eu acho que é o grande tensionamento aí às vésperas do começo da corrida eleitoral oficialmente, né, porque extraoficialmente já está rolando há muito tempo. Mas o que a gente pode comentar disso? Quanto isso define, impulsiona, piora, melhora para um, para outro, essas ambições políticas aí nessas eleições? Acho que eu quero tratar um pouco dessas estratégias. De fato, houve uma lista grande, né, de itens que foram excluídos do tarifaço até quarta-feira passada, né, quando foi anunciado já tarde da noite, quase na madrugada, né, de quarta para quinta-feira da semana que passou. A expectativa era de cerca de 1.800 itens excluídos no rol de produtos que não estarão sujeitos ao novo tarifaço, e essa lista aumentou um pouco para 2.120 itens, segundo a Câmara Americana de Comércio, e muito a partir daquelas participações dos empresários americanos e brasileiros ou representantes de entidades empresariais lá na audiência pública realizada no início do mês em Washington. Vocês vão lembrar disso. Então, itens como o próprio ferro gusa, alguns itens de cítricos, né, laranja, pescados e crustáceos, também na lista de exclusões, mas ainda assim são mais de 3.000 itens incluídos, algo entre 3 e 4 mil itens incluídos no tarifaço. O governo estima que 18% aproximadamente da taxa, da pauta de exportações para os Estados Unidos vão estar sujeitas à nova elevação de tarifas, e algumas até com uma tarifa bem mais alta, aço e alumínio, por exemplo, que já tinham uma tarifa alta da ordem de 25% generalizada, agora, para o caso brasileiro, né, passa ainda a um número maior. O governo estima impacto de 7,5 bilhões de dólares, comparando ali com o período pré-tarifaço já de 2025. A Confederação Nacional da Indústria e a própria ANCHA, Câmara Americana de Comércio, estimaram em cerca de 11 bilhões o impacto, ou seja, o que a gente pode perder, né, em exportações com o novo tarifaço. A Confederação Nacional da Agricultura estimou em mais de 1/3 das vendas do agronegócio, impactados também pelo novo tarifaço. O impacto está muito forte, e isso é indesejável, nos produtos industrializados. Eu já falei aqui várias vezes sobre essa característica positiva da nossa pauta
de exportações, de relações comerciais com os Estados Unidos. Enquanto, por exemplo, países como a China, a própria União Europeia, em larga medida, compram do Brasil itens básicos, a carne, a soja, o açúcar, o minério de ferro, o petróleo bruto. Os Estados Unidos têm uma pauta que inclui uma complementaridade e muitos itens que já passam por algum beneficiamento, já são itens manufaturados e, por óbvio, custam mais, valem mais, agregam mais à produção. A gente pode falar dos aviões, das partes e peças, calçados, né? Bem final, madeira para construção civil, revestimentos. Esses setores, e alguns deles que são complementares à produção americana, e que estão sujeitos ainda ao tarifaço, vão sofrer muito. Alguns, inclusive, porque produzem meio que sob medida para o mercado americano. Então, é um desafio maior para escoar essa produção para outros mercados, para outros países. O caso da madeira é muito emblemático, o caso dos calçados também e das máquinas, dos bens capitais, máquinas e equipamentos, principalmente para o setor elétrico ou de eletricidade, que são realmente feitos para lá. Um diplomata brasileiro chamou a atenção para o fato de muitas dessas negociações serem feitas intracompanhias. Então, assim, são empresas americanas com estrutura no Brasil e lá a filial, digamos assim, a unidade brasileira vende para a sua matriz americana e lá a produção se encaixa, se casa. É uma lástima porque essa nova tarifação e todas as sanções que têm sido feitas em relação ao Brasil, ela tem uma carga muito mais, ou predominantemente política, do que efetivamente se ancora em razões econômicas de assimetrias comerciais. Não preciso nem dizer que o Brasil é um país que tem déficit, né, com os Estados Unidos. Isabela acabou de lembrar aí, em 16 anos, os Estados Unidos tiveram um superávit de 424 bilhões de dólares com o Brasil. O embaixador Maurício Lírio, que é dedicado a esse tema das relações bilaterais, ele deu uma entrevista para o Estúdio I e chamou atenção para isso. É verdade que o protecionismo, a elevação de tarifas é uma prática, uma crença, né, da doutrina Trump, do modelo da política econômica de Donald Trump na Casa Branca. No entanto, vários dos mercados com que os Estados Unidos fizeram ou não acordo, mas impuseram elevação de tarifas, e aí está a União Europeia, está o Reino Unido, está o Japão, está a Indonésia, está a Índia e está a China, né, que está sujeita a uma sobretaxa de 30%, depois de longa guerra tarifária que os dois países não se travaram, né? Os dois países travaram. Todos esses países tinham superávit com os Estados Unidos. É o avesso do Brasil. O Brasil tem déficit e ainda assim está sendo dos países mais punidos, né, por essa política de Trump. Por isso se vê muito motivação, pressão, tentativa de submissão e asfixia por razões políticas e não econômicas. E isso ficou ainda mais claro quando o Marco Rubio, secretário de Estado americano, vai para uma rede social dizer que o Brasil foi taxado em razão da política de Lula. Atribui a culpa, a responsabilidade a Lula, dizendo que nunca quis negociar, que o Brasil não negociou, Lula e seu governo não negociaram de boa fé com os Estados Unidos e que Lula pensou no próprio ego. Veja você um integrante do governo Trump falando em alguém movido pelo ego, né? Narciso acha feio o que não é espelho. Dá para lembrar de Caetano Veloso. E isso explicitou, né, a forma como o equivalente ao chanceler deles, né, o ministro de Relações Exteriores, se pronunciou, se referiu a um chefe de Estado de outro país, um país amigo, um país com mais de 200 anos de relações comerciais e diplomáticas pacíficas, amistosas. É absolutamente grosseiro,
né? Foi muito grosseiro, muito agressivo, nas palavras do próprio embaixador Mauro Vieira, o ministro brasileiro de Relações Exteriores, e demonstra a motivação, o caráter político, né? De pressão, de tentativa de domínio do Brasil, assim como os Estados Unidos têm feito com a América Latina nesse novo governo Trump. Então, está explicitada o enfrentamento, né, a tentativa de submissão do Brasil politicamente aos Estados Unidos a partir das sanções econômicas e financeiras. A isso se dá o nome de geoeconomia. Tem uma edição, a edição agora de junho da revista quadrimestral do Fundo Monetário Internacional, foi totalmente dedicada a esse tema, né, da economia sendo usada como arma de guerra, como ferramenta de segurança nacional, em lugar da defesa das Forças Armadas, dos militares, né, da militarização. E quanto isso, embora eventualmente produza resultados de submissão, de alinhamento, de capitulação, que é o que o Mauro Vieira acusou os Estados Unidos de estarem pretendendo com o Brasil, vejam, o termo da guerra, né, a partir de sanções econômicas, ela pode eventualmente trazer resultados benéficos no curto prazo, mas a médio e longo prazo ela acaba também sendo negativa para quem impõe, porque os países, os parceiros, tendem a buscar se proteger também, seja na forma de, a Isabela mencionou a reciprocidade, seja na forma de diversificação, busca de novos mercados, de afastamento desse parceiro. Isso está acontecendo, obviamente, com vários países, né? A China está implementando essa estratégia, a União Europeia, o próprio acordo Mercosul-União Europeia, que ficou quase 3 décadas travado e foi assinado neste ano, tem muito a ver com essa postura do governo americano, do governo Trump. O Brasil tem costurado acordos via Mercosul com o Canadá, com o Japão, buscado aproximação com outros mercados, já pelo menos 600 mercados para produtos brasileiros, principalmente carne, as proteínas animais, se abriram nos últimos anos, e isso, inclusive, tem permitido ao Brasil enfrentar com um pouco menos de dificuldade o tarifaço americano. Os Estados Unidos, que já representaram 1/5 das exportações brasileiras, hoje representam menos de 10%, justamente porque, óbvio, a China ganhou espaço, outros países, mas o Brasil tem buscado reduzir a dependência do mercado americano e isso tem sido bem sucedido e vai ser intensificado. Eu, sinceramente, embora o governo tenha, naquele primeiro momento, sinalizado o acionamento da lei de reciprocidade, eu não acredito que isso acontecerá. Trata-se de um mecanismo para você dizer que tem, mas não necessariamente para ser usado, especialmente no que diz respeito a um país, a um mercado tão poderoso, né? A gente está falando da maior economia global, a gente está falando de uma guerra que é política, que não é só comercial. Então, o Brasil acenar que tem esses mecanismos que podem ser usados, e o discurso do governo brasileiro foi muito na direção de trata-se de uma lei que foi aprovada por unanimidade no Congresso, ou seja, uniu o governo e uniu a oposição, e olha que essa união é bastante rara, né, no ambiente político brasileiro, é um pouco para dizer que legislativo e executivo estão alinhados nessa direção, na defesa do mercado nacional, mas diante da incidência do tarifaço em setores específicos, a preferência talvez seja tentar ajudar esses setores financeiramente, com linha de crédito. Tem aí o programa Brasil Soberano, em parceria com o BNDES, a BDI, a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e a Apex, que é a Agência de Promoção de Exportações, buscando novos mercados, inserções, aproximações com outros mercados para escoamento da produção brasileira, em vez de aplicar tarifas
para o mercado americano, o que poderia reduzir as compras, né, e as relações comerciais com setores que não necessariamente, ou que não foram afetados, ou não necessariamente foram ou seriam. E acirrar o ambiente. É bom ter em mente. Agora, se essa deterioração for se ampliando, aí sim, e talvez valha a pena retaliar, a meu ver, na balança, por exemplo, de serviços. E aí a Europa está louca para mais inserção. O que é a balança de serviços? A gente está falando essencialmente de tarifaço na balança de mercadorias, que são os produtos físicos, mas os países também transacionam e comercializam itens de serviços. Por exemplo, seguro, transporte, né, frete, transporte aéreo, eventualmente turismo, audiovisual, bens culturais, serviços financeiros, a intermediação financeira. Então, você imaginar uma troca, uma substituição de instituições financeiras americanas nas relações comerciais por instituições europeias, por exemplo, pelo encarecimento das relações com os Estados Unidos, pode ser um grande baque. No audiovisual, o Brasil consome muito cinema, séries americanas. Vamos lembrar que a China fez isso. Logo no início da guerra comercial, anunciou que ia parar de comprar cinema americano, filme americano. Essa é uma possibilidade. Tem economistas também, o Poyang escreveu com a Mônica de Bolle um artigo dizendo o seguinte, que a melhor forma de retaliar, de devolver essa agressão, podemos chamar assim, dos Estados Unidos em relação ao Brasil, é retaliando nos produtos incluídos nas exceções. Isso por quê? Porque os Estados Unidos forneceram ao Brasil 2.120 itens, mais de 2.000 itens da pauta de exportação, do qual ele não pode prescindir. Então, se você taxar esses produtos, é uma teoria, uma tese, interessante, inclusive, você vai estar afetando o coração da economia americana. Tem que fazer isso, gente. Não é café, suco de laranja, não sei o que eles querem? Então, meu filho, toma. Então, você está vendo aí que tem mais adesões a essa proposta. Então, também é uma frente. Agora, o desejável é, de fato, um acordo sem essa aplicação de tarifas, porque ela é injusta do ponto de vista de o Brasil ser deficitário com os Estados Unidos, é injusta do ponto de vista da complementariedade que as duas economias, as cadeias produtivas dos dois países tenham, e é injusta do ponto de vista de argumentos, porque se baseia, por exemplo, numa acusação de que o Brasil, houve uma elevação do desmatamento no Brasil, o que é mentira. Não aconteceu no governo Bolsonaro, e de 2023 para cá o que a gente tem visto é queda crescente, né? A redução ano após ano, cada vez maior do desmatamento, tanto na Amazônia quanto no Cerrado. A ideia de que o PIX é uma concorrência desleal porque é um serviço explorado pelo governo e igualmente fiscalizado ou regulamentado pelo governo, e aí teria uma deslealdade comercial em relação a empresas de meios de pagamento, de serviços financeiros dos Estados Unidos. Falso, porque o Pix é uma infraestrutura disponível para toda e qualquer instituição financeira que permitiu bancarização, acesso da população brasileira ao setor financeiro, reduziu custos com essas transações de transferências financeiras e teve um impacto grande no uso do dinheiro, do papel moeda, né, do chamado meio circulante, levando isso para uma formalização e para uma inserção nos bancos, nas fintechs também, nas instituições financeiras. Também tem um contencioso antigo envolvendo o etanol, mas a intenção dos Estados Unidos era uma redução de tarifas para eles, sem nenhuma contrapartida benéfica, por exemplo, na nossa produção de açúcar da cana. O governo brasileiro acusou os Estados Unidos de tentarem forçar uma abertura completa, praticamente, do nosso setor industrial, máquinas e equipamentos hospitalares, vários, indústria química, indústria automotiva, veículos, autopeças, exclusiva
ampla e sem nos oferecer nada em troca. Então eram condições absolutamente leoninas, inexplicáveis em relação a um parceiro comercial com o qual o país, né, que nos ameaça, no caso os Estados Unidos, tinha e tem superávit e não déficit. Portanto, a constatação de que a motivação é eminentemente política e política eleitoral, ela ficou absolutamente consolidada. E aí, Flávio Bolsonaro não criticou nas suas postagens o tarifaço, não mencionou a injustiça, não mencionou contradição, não mencionou a falta de motivos, porque pretende se beneficiar desse alinhamento, eu diria, dessa capitulação, né, dessa rendição a Donald Trump. Lembrando que ele próprio pediu que o tarifaço fosse adiado, sem questioná-lo, não cancelado, adiado para depois das eleições, porque isso estaria beneficiando Lula, seu adversário. O Flávio Bolsonaro reproduziu, compartilhou o tweet, né, a postagem no X do Marco Rubio, que atacava Lula, então usou isso como ferramenta político-eleitoral, da qual ele não tem colhido muitos dividendos. Saiu na semana passada também uma pesquisa da Quest, aliás, mostrando recuperação de Lula, aumento da distância, tanto nas intenções de voto do primeiro quanto do segundo turno de Lula em relação a Flávio Bolsonaro. Ele é cada vez muito mais ancorado, né, sua votação, que ainda é expressiva, da ordem de 30%, no bolsonarismo raiz, né, mais radicalizado, mas a pesquisa Quest mostrava uma população predominantemente mais confiante em Lula e em seu discurso do que em Flávio Bolsonaro e em seu discurso. Flávio Bolsonaro, que tenta atribuir a Lula e a suposta má relação, ataques de Lula a Trump e aos Estados Unidos, a uma incapacidade de negociação brasileira, o tarifaço, e Lula, que atribui a uma perseguição ao PIX, tentativa de destruição do PIX, e mesmo as iniciativas, verdade, seja dita, de Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, a partir dos Estados Unidos, com interesse no julgamento, né, em tentar impedir o julgamento, a condenação e a prisão de Jair Bolsonaro, e agora em razão dos interesses eleitorais pessoais, particulares, eleitorais da família em detrimento do Brasil. Essa é a visão que se consolidou na opinião pública brasileira. Por isso, essa ação do governo americano, ela tem sido negativa, tanto para a visão dentro do Brasil em relação aos Estados Unidos de Donald Trump, quanto em relação à candidatura e o papel de Flávio Bolsonaro. A gente vai ver se isso continua. De fato, Isabela mencionou, e eu reforço, que não há expectativa de retomada de negociação ou de uma mudança de comportamento pelos Estados Unidos antes do resultado da eleição. Então, a gente vai conviver, sim, com esse tarifaço. Não é que o governo brasileiro e o empresariado brasileiro não deva continuar mobilizado, inclusive na direção de pressionar, sensibilizar e cobrar a atuação dos importadores americanos, né, de produtos brasileiros. Essa relação e essa atuação do empresariado é tida como estratégica, importante. Foi ela que produziu, inclusive, a possibilidade de vários produtos terem sido excluídos, né, da lista do tarifaço, mas antes da eleição ninguém acredita que haverá uma retomada de negociação. E aí Lula reeleito se vê, né, de que forma esse diálogo poderá ser retomado, com que intensidade, com que intenção, ou em Flávio Bolsonaro sendo eleito, aí se espera essa capitulação, que não necessariamente significaria revogação do tarifaço, né? Porque essa é uma política de Donald Trump, é bom que se diga. Os outros candidatos à presidência, embora com uma intenção de votos mínima, vão ter que também igualmente se posicionar. E, por enquanto, há muitas críticas a Lula, mas também uma defesa dos interesses brasileiros, e isso me parece que é o que falta
em Flávio Bolsonaro. A estratégia do governo, do ponto de vista política, foi fatiar as reações. Então, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, um cargo mais político, atacou, né, José Guimarães, fez postagem atacando diretamente Flávio Bolsonaro, e essa ação política, né, contra o Brasil e contra Lula. O ministro Mauro Vieira respondeu ao seu equivalente, né, o chanceler americano, secretário de Estado Marco Rubio, com palavras muito duras, usando a ideia de capitulação, do desejo de capitulação dos Estados Unidos, usando a ideia de que foi desrespeitoso com o povo brasileiro, com o governo, ao atacar Lula e ao acusar o Brasil de agir de má fé. Apresentou uma série de dados de mais de 30 reuniões realizadas ao longo do último ano e meio, né, desde março, que se tenta algum tipo de acordo com os Estados Unidos, já conhecendo a política de Trump. E o Mauro Vieira disse o seguinte, que no anúncio do primeiro tarifaço, lá em geral, né, generalizado, em abril de 2025, o Brasil foi dos países menos penalizados, justamente, segundo ele, por conta das gestões de tentativa de diálogo entre os países e pelo fato de os Estados Unidos serem superavitários em relação ao Brasil. Tudo muda a partir da atuação de Eduardo Bolsonaro, da família Bolsonaro e da tentativa de emparedar o Brasil em benefício de Jair Bolsonaro, seu julgamento. E aí ele lembra da carta do início de julho de 2025, em que Trump se dirige a Lula, anunciando o tarifaço, anunciando sanções a autoridades, anunciando a abertura das investigações pela seção 301 e exigindo o que ele chamou de fim das caças bruxas contra Jair Bolsonaro. Então, as digitais do bolsonarismo e de Bolsonaro estão nesse processo desde a origem. E o governo brasileiro tem atuado primeiro na direção de evitar essas sanções e segundo na direção de expor esse caráter político de tentativa de dominação, rendição, capitulação do Brasil num cenário em que os Estados Unidos querem retomar a hegemonia, a autoridade sobre o continente, em particular a América Latina, mas a gente sabe que o Canadá também vem sendo muito atacado, né, por Trump e tudo mais. Então, é isso, é realmente se segurar, porque apertem os cintos, né, porque o caminho, a caminhada, o voo será turbulento, o percurso será acidentado, com o governo americano fazendo uma escolha muito nítida pela extrema-direita brasileira. A gente viu resultados eleitorais que foram mais favoráveis a esse campo, né, da direita, da extrema-direita, na Colômbia, no Peru, enfim, vários outros países estão muito alinhados, Chile, Paraguai, bom, El Salvador, não precisa nem falar, né, Equador, em alguma medida. Enfim, a Cláudia Sheinbaum do México se segurando, mas o México tem um nível de dependência muito grande, né, em relação aos Estados Unidos, e o Brasil, a diplomacia brasileira, com o entendimento de que os Estados Unidos não são mais um parceiro comercial confiável como costumava ser. E apontando essa contradição, quer dizer, quando tenta se impor um alinhamento com o uso dessas armas econômicas, em larga medida, esse parceiro não mais confiável se torna ainda menos confiável e empurra países como o Brasil para outros mercados, em particular a China, que disputa a hegemonia global com os Estados Unidos. Eu acho que está tudo dito, né? Acho que sim, eu acho que agora o que fica pra gente é acompanhar como é que vai ser, né, quando entrar em vigor, como é que isso vai mexer com a nossa economia, como é que isso mexe com a economia interna, né, dos Estados Unidos, mesmo, né, tendo muitos produtos do interesse crucial deles, né, de fora da tarifa. Quais as medidas que o governo vai tomar para proteger os produtores brasileiros e acompanhar o peso, né, que isso vai ter, eu acho que isso é o principal, dentro da campanha, né, dentro da corrida eleitoral.
Eu acho que essa é a grande questão. Como é que Flávio Bolsonaro será cobrado? Como é que ele vai se posicionar? O que mais, ou o que o Trump vai dizer em relação a isso, né? E o quanto isso vai pesar positivamente ou negativamente para Flávio Bolsonaro. Enfim, eu acho que agora é o pop-up de acompanhar não só a repercussão econômica, mas também política aí nos próximos meses. Vamos que vamos para o nosso segundo bloco para a gente falar dessa fechamento aí de Copa do Mundo. Bom, minha gente, Espanha campeã, né? Um jogo insuportável, chatíssimo, mas acho que mais do que chato, né? O jogo, assim, pelo 0-0 durante muito tempo, foi o estado de tensão que eu acho que todo mundo ficou, porque não teve nenhum jogo no mata-mata da Copa em que a Argentina estivesse ganhando aos 45 do segundo tempo. Então, a Argentina resolveu todos os jogos a partir de acréscimo e prorrogação, né, no mata-mata. Então, quando foi chegando aquele 0-0 no final do segundo tempo, acho que todo mundo entrou em modo desespero de que a Argentina poderia fazer o que tinha feito, né, algumas vezes nessa Copa do Mundo, que era fazer um gol nos acréscimos e ganhar desse jeito. Então, acho que esse foi o estado geral, né, de tensionamento de todo mundo. Era tipo, pelo amor de Deus, acaba e vai logo pra prorrogação. E a Espanha fez, né, o seu gol. Teve 2 gols anulados, né, ainda no tempo normal de jogo, e fez o seu gol aos 40 segundos do segundo tempo da prorrogação. Acho que um gol que lavou a alma. O Martin estava torcendo para a Argentina. Ai, gente, fim do mundo, não me perguntem. Porque ele ama o Messi. Mas ele é do contra também. Estava torcendo para a Argentina, porque também estava todo mundo torcendo para a Espanha. E aí chorou quando a Espanha fez o gol. Ai, olha, juro, gente, muita coisa que eu tenho que aturar, sabe? Aí chorou quando a Espanha fez um gol, porque queria que a Argentina ganhasse por causa do Messi, não sei o quê. Obviamente, todos nós comemoramos muito, né, a vitória da Espanha. Um jogo, assim, que dá raiva de ver algumas coisas, porque é impressionante, né, como o time da Argentina não é penalizado, não toma cartão, assim, é um negócio impressionante. Milagre o Enzo Fernandes ter sido expulso, mas também porque, assim, ele estava batendo de uma maneira que ele ia acabar quebrando algum jogador, né, em campo. Um negócio inacreditável, assim, como é que ele jogava sujo, como é que ele fazia falta sem bola, empurrava jogador sem bola, e não era, né, nem chamado a atenção, nem falta, nem com cartão, nem sem cartão. Um negócio, assim, absurdo, o jogo sujo, né, da Argentina, dos jogadores argentinos. Nada muito diferente do que a gente está acostumado, vamos combinar, né, do que a gente já sabia. Mas, assim, impressionante ver como os jogadores, né, se comportam, um negócio assim inacreditável, inclusive depois, né, do apito final indo brigar, a cena eu acho que é o Paredes, que vai direto no pescoço de um jogador da Espanha, um negócio inacreditável, assim, uma cena dantesca, mas acho que o bem venceu, né, respiramos aliviados todos nesse domingo. O bem é ótimo. Ainda mais com Trump lá apoiando a Argentina. A Argentina essa de Milei, o Netanyahu tinha declarado torcida argentina. Então, assim, o trio do mal torcendo para a Argentina. E que bom, né, que o bem venceu. Realmente, a Argentina coloca a gente numa posição inacreditável de torcer para o colonizador. É uma coisa, assim, realmente lamentável, né, ao que ponto a gente precisa chegar contra a torcida argentina, que inclusive foi protagonista de algumas confusões, né, pelo Brasil, porque eles se aglomeraram, né, em vários lugares para ver jogo. Teve pancadaria lá em Balneário Camboriú também, vamos combinar que... Búzios, Copacabana e lá em Buenos Aires mesmo também. Exatamente. Então, assim, loucura. Mas, graças a Deus, estamos vindo aqui nessa terça-feira comemorar que a Argentina não foi bicampeã do mundo, não se tornou tetracampeã. Mas acho que o jogo do final de semana, não tenho a menor dúvida, foi Inglaterra e França, né? Um placar inédito na história das Copas. 6-4. Lugar, na disputa de terceiro lugar. Impressionante. 10 gols também gols. Nessa Copa, né? Porque tinha o maior número de gols tinha sido o 7-1 da Alemanha contra Curaçao.
Isso, negócio impressionante. Foram 2 jogos, né? Um jogo Exatamente. 4-0 Inglaterra na França, o primeiro tempo, e o segundo tempo 4-2 da França na Inglaterra, porque a França resolveu jogar e sair do lugar do humilhado, né? Não, inacreditável, assim. Inacreditável. Eu achei lindo. Olha, vou começar até falando sobre... Então começa, Fajal, começa. Não, sobre essa reta final, né? A disputa do terceiro lugar, porque foi muito frustrante, né? Tanto a Espanha, né, ganhando da França. A França era favoritíssima e a Espanha deu um nó, né, da seleção francesa, favoritésima. Não tomou gol, a Espanha só tomou um gol na Copa inteira, e o ataque da França não conseguiu. Realmente, a Espanha tem um jogo que não é um jogo assim bonito, é um jogo meio cansativo, meio monótono, mas ela faz um nó tático que o outro não consegue jogar. E foi assim. E depois, a Inglaterra e a Argentina, que foi a outra semifinal, em que a Inglaterra começou ganhando, né, e tomou uma virada já nos acréscimos, no finalzinho do segundo tempo. Em 6 minutos tomou 2 gols. Tomou 2 gols em 6 minutos. Inacreditável. E aí, o que foi curioso é que parecia que a disputa do terceiro lugar seria, como o primeiro tempo sugeriu, um jogo que tem má fama, né, a disputa do terceiro lugar, porque na verdade vem 2 derrotados se enfrentarem. Então é meio por um terceiro lugar. Enfim, tem gente que defende até que esse jogo não exista. No entanto, a seleção inglesa entrou com uma disposição e partiu para cima da França, e a França apática num primeiro tempo, em que a gente só tinha a informação de que o Mbappé gostaria de marcar para se distanciar do Messi na disputa, né, pela artilharia da Copa, e a França terminou o primeiro tempo perdendo de 4-0. No vestiário, né? No vestiário aconteceu alguma coisa. Foram chamados à responsabilidade. O Mbappé depois em entrevista até diz: não, a gente decidiu que não podia ser daquele jeito, que a gente não podia se despedir do técnico, porque o Didier Deschamps foi a despedida dele, né, como técnico da seleção francesa, um técnico que nos deu tanto, a gente não podia se despedir dele, passando uma vergonha desse tamanho, uma humilhação tamanha. Gente, eu quero o vídeo dessa conversa do vestiário na minha mesa urgentemente, porque esse coach motivacional aí é que a gente precisa de dia sim, dia não na vida. Eles voltaram, outro time, partiram para cima da Inglaterra. A França, o Mbappé fez 2 gols, passou a artilharia não só da Copa, com 10 gols da Copa de 2026, como assumiu o posto de maior artilheiro, né? Maior artilheiro com número de gols em Copa do Mundo, 22 contra 21 do Messi. Então o Messi, que estava até o sábado, né, liderando a artilharia da Copa, porque ele tinha 8 gols e uma assistência a mais que o Mbappé, ele acabou virando o segundo, tanto na soma de gols em Copa, ele tem 21 e agora o Mbappé tem 22, aos 27 anos, o que significa que ele ainda pode aumentar bastante essa marca, e também o Mbappé se tornou o artilheiro da Copa da Copa de 2026 nesse jogo. Teve mais, né? O Bellingham marcou um gol lindo, coroando assim uma participação maravilhosa, e teve um gesto de uma beleza absoluta, porque o Saka, que é um jogador da seleção inglesa, que não vinha de boa fase, vinha sendo muito criticado e tudo mais, tinha marcado 2 gols no primeiro tempo, e houve um pênalti, e na hora de bater, o Mbappé, que já tinha marcado 2 gols... O Bellingham, que já tinha marcado 2 gols. O Bellingham, que já tinha marcado 5 gols na Copa, né? Isso. Entregou a bola para ele. Falou, vem cá fazer o seu hat-trick. E o Saka marcou o gol de pênalti, fez 3 gols na partida. E no final, o Bellingham, numa jogada linda, ainda marcou o 6º gol. Um jogadaço.
6-4, placar final, jogaço, com esses reconhecimentos. O Saka emocionado por ter marcado os 3 gols e com a delicadeza do gesto do Bellingham, que é um cara sensacional, além de lindo, sensacional também, trabalha muito a ideia da saúde mental, de rediscutir masculinidade a partir da exposição de sentimento. Fala muito da mãe, é uma mamãezada danada ele, falando da mãe, inclusive, que chamava a atenção dele para, na semifinal contra a Argentina, tomar cuidado para não tomar cartão, para não perder a paciência. E o Bellingham acabou tentando provocar o Messi e depois faz uma reflexão super bonita, falando: eu achei que eu ia entrar na cabeça do Messi e foi minha ilusão, porque depois da provocação que eu fiz a ele, o Messi foi lá e resolveu a partida, a virada, que tirou a Inglaterra da final. Mas a Inglaterra terminou a Copa como terceira colocada e foi a melhor colocação desde o campeonato lá em 1966. Então também saíram, em alguma medida, satisfeitos. Bom, aí vem o jogo da Espanha e da Argentina, com todo esse significado em relação, por exemplo, ao que a gente já tinha criticado aqui, as manifestações racistas da torcida argentina, de torcedores argentinos. Eu sempre digo e gosto de repetir, não são todos os argentinos, mas sempre um argentino protagonizando esses episódios lamentáveis. Omissão da FIFA, da federação, da equipe técnica, de jogadores, da arbitragem, dessa estrutura. Um debate que eu acho super necessário, que em alguma medida sofreu tentativa de ser desqualificado ao longo aí das últimas semanas, mas se impôs até o final. O debate do racismo e a própria punição ao Fernandes, eu acho que também carregou muito do desabafo nosso em relação à forma como ele próprio, né, como jogador, se comportou e vinha se comportando em campo, e também nesse tema da questão racial, de ter já sido flagrado cantando, né, aqueles hinos racistas, ofendendo, deu uma declaração infeliz sobre a população, os trabalhadores do Reino Unido, algo supremacista, ou com essa interpretação. E o Messi, que obviamente está se despedindo, aliás, foram várias despedidas, né? Messi, Cristiano Ronaldo, Modric, Neymar, talvez o Courtois, Ochoa, né, do México, vários jogadores que encerraram ciclos mais ou menos vitoriosos. O do Messi, sem dúvida alguma, muito vitorioso, embora as lágrimas dele, deve passar um filme mesmo pela cabeça, mas ele ganhou a Copa dele, ele é um dos grandes jogadores de futebol do planeta, levou essa seleção argentina, ele deu soluções, né, em que pese a ajuda da arbitragem, que eu acho que ela é flagrante, mas ele apresentou soluções de jogo que permitiram que a Argentina concluísse esse ciclo com os 8 jogos, chegando à final. Realmente é um talento. E do outro lado, uma equipe muito aplicada, né, da Espanha, muito coletiva, mas com esse brilho do Lamine Yamal, que não fez uma grande Copa, os analistas são unânimes em dizer isso, mas que participou efetivamente dos jogos, esteve em todos os jogos, levou esse ativismo, essa mensagem, né, do ativismo dele pelo território dele, por Rocafonda, pelos imigrantes, por essa história diaspórica também que alcança a Espanha. Ele que tem origem de mãe da Guiné-Bissau e do pai, da avó paterna e do pai, né, vindos do Marrocos. E a avó dele, eu li um texto tão bonito falando que a avó dele entrou na Espanha numa mala de carro e trabalhou 3 turnos para criar os filhos. O pai dele, né, o filho dela, o pai dele, foi pai adolescente, assim como a mãe também. A gente conhece essa história. E trabalhavam também eles em 3 turnos, imenso sacrifício,
para criar o Yamin Lamal, que teve a oportunidade, que foi descoberto novinho, né, com 6, 7 anos, para o futebol. Ele que tem muita origem, muita consciência da origem pobre, trabalhadora, sacrificada da família, e que diz que pressão foi isso, né, que os pais sofreram, e, ao mesmo tempo, a imagem do Kane, aquela criança. E aí me emociono, porque impossível você ler isso pensando na trajetória de uma avó, do filho, do neto, e agora essa geração, né, também segunda geração, mas um irmão muito mais novo, que poderia ser filho, e o próprio Yamine fala disso, podendo ter infância, né, podendo não chorar, comer o que quer, brincar, ser acolhido, ter carinho, ter conforto, estar aquecido, ser amado. Então, assim, essa imagem daquela família, em particular do Kane, aproveitando, assim, me lembra muito Martin, sabe? Tudo que a gente passou ao longo da vida. Minha mãe, que saiu lá da Bahia, né, do Recôncavo Baiano, para o Rio de Janeiro, gramou um monte, né? Eu mesma, aluna de escola pública, fazendo muitas travessias e, enfim, e conseguindo concluir uma faculdade por outros talentos, né, por outra trajetória, mas, assim, conseguindo concluir uma faculdade, exercer meu ofício e criar minha filha num padrão de vida melhor do que o que eu tive, muito melhor do que o que a minha mãe teve, e agora o Martin, que, enfim, é um príncipe, né? Praticamente. Maior Mauricinho de todos os tempos, o Afro Mauricinho. Então, assim, isso, e é um pouco a história da família do Rafael também, né? De tantas famílias. O Kane, assim como em alguma medida o Martin, a Isabela é um tanto, e o Martin certamente, com mais convicção ainda, é o sonho dos ancestrais, sabe? A materialização dos sonhos dos ancestrais. Então, eu também me emocionei com a vitória da Espanha. E aí eu quero, dessa seleção, desse jogador, dessa família, pensando no sentido afirmativo dessa vitória, sabe? Não foi contra a Argentina, contra o Messi, contra a Argentina, que seria tetracampeã e aí se aproximaria do Brasil, que seria 2 vezes campeã seguidas, como o Brasil já foi, todos esses significados. Mas pensar numa torcida pró uma história, pró trajetórias. A mesma história que me comoveu no Nico Williams, que também deu passe, né? Jogou pra caramba. Um preto de origem espanhol, mas de origem, acho que congolesa. Mas eles atravessam deserto do Saara a pé. A família, a mãe dele, paga uma espécie de coiote, né, para fazer a travessia para chegar na Espanha. No meio do caminho, eles são postos para fora do carro. Os pais deles são de Gana. De Gana, falei Congo, né? Desculpa. Isso. São de Gana, eles atravessam a pé o Saara, feridas nos pés, e vão para a Espanha, conseguem asilo mentindo, dizendo que eram da Libéria, porque tinha um programa de acolhimento, e de Gana não tinha. E esse menino cresce, se torna esse jogador de futebol e ganha medalha de ouro, e corre imediatamente na direção da mãe e dá a medalha de presente para ela, falando que eu corro muito em campo, mas a minha mãe já correu muito mais na vida. Ai, gente, eu fico assim, completamente emocionada, sabe? Com essas histórias, com essas... Porque isso também, a Isabela falou quero saber do que aconteceu o que foi o vestiário da França, que fez a França voltar de outro jeito. Mas olha só, essas histórias, né? O quanto elas são inspiradoras, quanto elas são motivacionais. São jogadores que não negam as suas origens, muito pelo contrário, que não só revelam, exaltam, reverenciam
suas origens, seus pais, reconhecem seus pais, famílias que estão sempre sendo depreciadas como sendo famílias desestruturadas, né? As famílias negras, criminalizadas, de imigrantes. E você ter meninos jovens com esse tamanho de consciência do sacrifício das famílias, do que eles representam. É claro que, assim, do ponto de vista da psicanálise, aí a gente vai pensar, meu Deus, são meninos, adolescentes, jovens, parentalizados, que crescem com essa missão, com esse fardo, né, de prover a família, de usar esse talento para dar conforto. Tem tudo, poder problematizar em várias dimensões. Ainda assim, é muito bonita. E, por fim, dizer que o Pelé continua sendo rei. Não adianta, tentaram ir muito, né? O Messi, melhor que Pelé, Messi maravilhoso, jogadorzaço, mas o rei é preto, é brasileiro. 3 Copas do Mundo. Um cara que praticamente inventou, né, o futebol como nós conhecemos, que ensinou superação, drible, ginga, um jeito brasileiro de jogar, orgulho nosso e ainda hoje rei do futebol. E o Brasil representado lá na apresentação da Madonna, né? Madonna, sempre ela, entrando com os 2 Ronaldos, né? Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno. Olha, cenas bizarras. Naquele clipe que foi claramente gravado antes, eles só saíram daquele negócio e acabou, né? Eu falei, bom, agora vai começar. Não. É só aquilo mesmo. O vídeo é inacreditável, porque o Ronaldinho fica parado, o Ronaldo Fenômeno absolutamente desconfortável, tentando ensaiar uma dancinha ali. Olha, gente. E Madonna, nossa adolescente, que em breve completará 15 aninhos, lançando Confessions 2, que tá um sucesso, inclusive. Todo mundo, os fãs de Madonna, todos amaram. Então, deixo aí a recomendação. Então é isso, minha gente. É futebol, mas não é só futebol, né? Foi bonita a festa. E eu não vou aqui, vamos guardar essa imagem? Não vou poluir comentando Donald Trump, Infantino, arbitragem. Vamos concluir esse bloco com essa exaltação à diáspora africana na Europa, a esses grandes jogadores negros que revitalizam o futebol europeu, a essas histórias dessas famílias que são como as nossas, né? Que são como a minha, que são como as nossas e que realmente é o que vale a pena destacar, e não a podridão da briga política, dos egos, do autoritarismo. Foi tão patética aquela cena enfim. Não vamos falar, mas já falando. Não vamos falar. Tô que nem o Lula. Não vou falar o Lula falou isso. Eu não vou falar de tarifaço, até que o Trump fala, mas aí começou a falar. Quando o Trump falar que não sei o quê, que não foi justo, que não é verdadeiro, tô igual ao Lula. Não vou falar, mas já falando. Já falei, mas eu acho que a última imagem que eu queria guardar dessa Copa é realmente Kane beijando a taça, dando língua, sendo criança ao lado do irmão dele, Lamine Yamal, com a Copa do Mundo, com a bola e com um pedaço da rede da final da Copa do Mundo de 2026. No fim das contas, a imagem que fica são 2 meninos negros, né, com a Copa do Mundo nas mãos. É isso, Flávia, eu concordo. Eu acho que tem muita gente que não gosta de Copa do Mundo e tem seus motivos, né? Para não gostar de futebol, para acreditar verdadeiramente, né, que é um ambiente, um esporte que tem um ecossistema especialmente tóxico. Então, eu concordo, é isso. Tá tudo certo, mas eu acho que eventos como a Copa do Mundo faz a gente olhar, né, conhecer histórias e olhar a vida dos jogadores, das suas famílias, certas cenas, né, de Copa do Mundo, relações que a gente descobre que existem ali na Copa do Mundo que são muito emocionantes. Acho que a gente passou por muitos momentos, né, ao longo dessa Copa, descobrir
seleções estreantes, né? Histórias emocionantes, Cabo Verde. Eu acho que foi uma das seleções mais marcantes, se não a mais marcante, né, dessa Copa. Mas jogos assim inacreditáveis, momentos, né, de virada, de garra dos jogadores, relação dos jogadores com suas famílias. Primeiros gols de algumas seleções na Copa do Mundo, então estreantes, né, de Copa do Mundo. Então, acho que vivemos momentos muito emocionantes nessa Copa. Eu sou uma fã de qualquer tipo, vocês sabem, né? Nós duas acompanhamos todo tipo de competição aí, inter países. Então, de Pan-Americano, Olimpíada, Copa do Mundo, a gente adora. A Copa do Mundo feminina vai acontecer no Brasil do ano que vem, acho que todo mundo já sabe, né? No ano que vem, todo mundo já sabe porque tem sido bastante divulgada. Vão ser 32 seleções participantes, acontece entre 24 de junho e 25 de julho do ano que vem. Então, 14 seleções já escolhidas, já classificadas. Então, já estão classificadas, além do Brasil, né? Espanha, que é a atual campeã mundial, também do futebol feminino. Alemanha, França e Dinamarca, Argentina e Colômbia, Nova Zelândia, Austrália, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Filipinas e Japão, por enquanto. Então, ainda faltam, né, os outros países para completar as 32 seleções. Acho que vai ser maravilhoso, né, a energia brasileira com o futebol feminino. Eu acho que a última Copa do Mundo de futebol feminino a gente já acompanhou bastante, né, já teve bastante repercussão aqui no Brasil, então acho que agora a Copa no nosso território vai ser um sucesso, não tenho a menor dúvida, tô super animada. E acho que é isso, a próxima Copa do Mundo masculina 2030 vai acontecer em 3 países, né? Espanha, Portugal e Marrocos. Tô super animada para essa perna aí do Marrocos, entender como vai ser. Eu já fui ao Marrocos e amei, tô louca para voltar. E agora já começou o lobby familiar da gente voltar na Copa para assistir jogo da Copa. O Martin vai ter 9 anos, então ele ia amar e vai lembrar e aquilo tudo. Então, quem sabe, né, estaremos aí na próxima Copa assistindo algum jogo no Marrocos. Mas é isso, gente. Eu acho que vale sempre olhar pelo prisma das boas histórias e boas pessoas, né? Que são alavancadas, que ganham popularidade no mundo, né? A partir dessa grande vitrine que é a Copa do Mundo. Então, cenas emocionantes, histórias emocionantes conhecemos. E até a próxima Copa, até ano que vem, né, na verdade, com a Copa Feminina. Bom, vamos pro último bloco pra gente encerrar esse episódio. Flávia, você queria deixar alguns pop-ups, não é isso, nesse último bloco? Ar-condicionado na União Europeia. Eles estão descobrindo agora o ar-condicionado, é isso? Bem-vindos ao planeta Terra. É um babadão esse negócio. Bom, dos meus interesses, né, em relações internacionais e comerciais, eu achei fascinante a história do aparelho de ar-condicionado. Bom, a gente está nesse cenário, né, de mudanças climáticas, super El Niño, aliás, já com alertas, né, de chuvarada, de vendaval no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. O fim de semana já foi assim, né, com municípios sendo fortemente afetados e estado de emergência e tudo mais. A gente precisa se preparar no Sudeste. Já falamos sobre isso aqui no Angu e eu reforço, porque as confirmações são cada vez maiores em relação a esse clima, né, essas mudanças climáticas. Mas a Europa está vivendo uma onda de calor absurda. Aliás, já tem medição de mortes acima da média histórica, da ordem de 9 a 10 mil mortes acima, né, da previsão, da média histórica do mês de junho. Um verão que foi antecipado e esse calorão está produzindo uma intensa procura por ar-condicionado em países europeus, França em particular, mas também Alemanha, até mesmo Portugal e Espanha. E o curioso é que a Europa sempre se gabou de resistir, né, a aparelhos de ar-condicionado, em comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, que também tem invernos rigorosos, mas que usa isso
usa aparelhos de ar-condicionado, essa refrigeração artificial, porque tem verões quentes e porque não tem a mesma... Tem questão ambiental, tem questão cultural envolvida, inclusive sobre emissão de calor e tudo mais. E há regulamentos muito rígidos em relação à instalação de aparelhos de ar-condicionado na Europa, seja por consumo de energia, seja pelo patrimônio arquitetônico, né, dos prédios, dos edifícios não poderem ser perfurados, seja por normas ambientais do gás que é utilizado nos aparelhos de ar-condicionado, seja por razões econômicas mesmo. Enfim, o fato é que a Europa tem pouco ar-condicionado, tem muita restrição, e o verão, que já produziu, na verdade, antes mesmo do verão, né? O ano de 2026 já teve 3 ondas de calor extremo na Europa, uma delas antes do início oficial do verão. E aí a gente começa a ver umas cenas inacreditáveis, assim, de gente se estapeando, de filas no início da manhã, da madrugada até o início da manhã, para comprar aparelho de ar-condicionado, eventualmente ventiladores também, principalmente na França. E aí o que se descobriu? Que a China, que é a grande produtora, né, de ar-condicionado no mundo, ela desenvolveu um modelo portátil, pocket, pequeno, de ar-condicionado, baseado numa análise, numa pesquisa de inovação e de desenvolvimento de produtos, uma engenharia de produção, acompanhando rigorosamente toda a implacável legislação europeia em relação a ar-condicionado. Então, assim, desenvolveu um aparelho portátil que você não precisa quebrar a parede, que já tem um limite de gás. Já tem um problema que já não gela. Que negócio de ar-condicionado portátil, a gente que é do Brasil sabe que não gela. Mas em relação às condições na Europa, sim, porque ele é um tubo que você acopla na janela, sem quebrar a janela, sem quebrar a parede, etc. Não, tá vendendo que nem água. E é muito louco, porque várias matérias saindo dizendo por que a indústria europeia de refrigeração não foi capaz de produzir esse aparelho para aplacar o calor e, ao mesmo tempo, permitir a instalação sem que você precise fazer 30 vistorias, quebrar os imóveis e tudo mais. E a China, em 3 dias e meio, uma das fábricas conseguiu dobrar a produção. Aí a gente vai cair naquele debate lá do trabalho forçado, das condições trabalhistas e tudo mais, mas conseguiu dobrar a produção para aumentar as exportações para a Europa e fazer dinheiro e vender produto adequado, segmentado no meio da onda de calor. Então, eu achei super interessante de compartilhar essa ideia da resistência ao uso de ar-condicionado e da rendição a partir das ondas de calor, do calor extremo, das mudanças climáticas, e, ao mesmo tempo, essa questão do mercado chinês tendo desenvolvido essa tecnologia especificamente para a Europa. Então, era esse o meu pop-up. E lembrar que tenho comentários a fazer sobre a história do ar-condicionado. Ah, tá. É que tem uma criança aqui querendo jogar bola, sabe? Não, vou terminar aqui rapidamente, mas eu acho interessantíssimo, e eu acho que esse debate acontece até em menor escala no Brasil, porque tem alguns lugares do Brasil, eu acho que para mim um grande exemplo é São Paulo, né, assim. Eu fico um pouco assustada quando eu vou a São Paulo durante ondas de calor, eu já falei isso aqui, né? E tenho amigos que moram em São Paulo em prédios em que a instalação elétrica dos prédios não suporta ar-condicionado. A instalação, né, de ar-condicionado. E isso até hoje. Então, assim, é muito comum nos prédios na região ali central da cidade de São Paulo, você não poder ter ar-condicionado instalado, só poder ter esses ar-condicionados portáteis, não sei o quê, que não gelam. Não sei se esse chinês novo gela, né? Se funcionar, vocês mandem um carregamento para a cidade de São Paulo. Mas é muito comum restaurantes não terem ar-condicionado, apartamentos não terem ar-condicionado, por conta dessas questões de instalação
porque é uma cidade em que boa parte do ano, né, faz ou frio ou temperaturas muito amenas, mas no verão e nessas mudanças climáticas de onda de calor, é um negócio inacreditável o calor que faz naquela grande ilha de calor, né, que é a cidade de São Paulo. Então, quero até ouvir comentários de vocês, né, de outras cidades do Brasil, como é que é essa questão, porque aqui no Rio de Janeiro, cara, a quantidade, gente, de ar-condicionado não existe, assim. Isso aí, independente de classe social, tá? Eu acho importante dizer que, assim, no Rio de Janeiro tem ar-condicionado. Nem que você faça um gato de energia. As pessoas têm ar-condicionado. Ainda que não pague o ar-condicionado. Ainda que seja numa instalação ilegal de energia elétrica, as pessoas têm ar-condicionado. Os estabelecimentos maiores ou menores, de classe altíssima, mais pobres, banca de jornal, dependendo, tem ar-condicionado. Então, no Rio, é uma coisa assim, qualquer lugar que você entra no verão, independente de onde você esteja, vai ter um ar-condicionado. Legal ou ilegalmente, vai ter ar-condicionado. Porque é uma cidade em que é calor o ano inteiro. Então, acho que a gente já se adaptou, né, de outras formas. É óbvio, né, que se a gente estiver falando da população mais pobre, eventualmente, nem todo mundo tenha, não em todos os cômodos da casa e tal, mas não é incomum. Pra falar assim, favela não tem ar-condicionado. Tem sim, tem muito, né? É um item, desejo, é uma das coisas principais, eu acho que as pessoas compram quando conseguem juntar um dinheiro, ter um dinheiro, ganhar um dinheiro, compra o ar-condicionado. Então, no Rio de Janeiro, eu acho que isso é uma coisa muito, muito comum, né? Porque vira um item quase de necessidade básica para você sobreviver ao calor durante o ano todo. Mas eu vejo que em muitos lugares, né, do Brasil ainda não é. Então, eu queria até ouvir os depoimentos de vocês, alguns porque não faz sentido, porque são temperaturas, né, amenas durante o ano. Em outros lugares, como eu vejo muito em São Paulo, por uma questão de instalação mesmo elétrica, que eu acho que briga aí com essa história um pouco, bate um pouco com essa história aí da Europa. Lá tem uma questão, desde a época que eu estudava no Cruzeiro, que é alemão, quando eu era criança e adolescente, a gente falava muito disso, e quando a gente fez o intercâmbio da Alemanha no verão, né, também era uma coisa falada, que bate 35 graus, não tem, as pessoas não trabalham e as pessoas são liberadas das escolas. Então, prédios públicos, prédios históricos, escolas, não tem aula, por quê? Não tem ar-condicionado e porque as paredes, né, das construções antigas, das construções das escolas e tal, são paredes muito grossas, pensando nesse conforto térmico do inverno. Então, no verão é impraticável, não dá para ficar. Só que isso tem acontecido com cada vez mais frequência, né? Esse aumento da temperatura, essas ondas de calor. Então, isso vai inviabilizando o ano letivo, o colégio. Você flexibiliza porque essa temperatura é atingida com mais frequência. E como é que se faz, né? Para cumprir o trabalho, para cumprir o calendário, para as crianças ficarem ou não ficarem nas escolas. Então, é muito comum, uma coisa que a gente não tem aqui, né? É muito comum lá, e às vezes até deveria ter, né? Porque muitas escolas, especialmente escolas públicas, não têm infraestrutura, e universidade pública e tal, não tem infraestrutura suficiente também para lidar com o calor. Não tem ar-condicionado, às vezes tem, tá quebrado, às vezes tem, não gela direito, às vezes tem, não funciona. Mas, enfim, lá é muito comum, é uma normativa, né, atinge uma certa temperatura, não tem condição de ter aula, não tem condição de trabalho. Então, realmente, no momento em que essas temperaturas vão ficar cada vez mais elevadas, as ondas de calor cada vez mais frequentes, como é que esses países vão se adaptar? E como é que nós aqui também, né, nossa realidade brasileira também vai se adaptar. E aí, por isso que eu quero ouvir, né, vocês, Angúlias, inclusive professores, professoras que nos ouvem muito, né, de escola pública, de universidade, se essa realidade já mudou, né, em relação às escolas também. As escolas estão lidando com o conforto térmico como prioridade, né, o ar-condicionado, o ventilador mais potente que seja, mas assim, o ar-condicionado está funcionando. A gente agora estamos no inverno, né, mas já pensando nesse El Niño do segundo semestre, essas instalações estão em dia, isso tem sido também observado, cobrado, né, por quem trabalha em unidades de saúde. Eu já ouvi do Rafael cirurgia que foi cancelada porque o ar-condicionado do centro cirúrgico não estava funcionando. E aí não é seguro biologicamente, né, você tá num hospital, numa unidade de saúde, num centro cirúrgico, no calor, né? Isso é um problema, vira uma estufa de bactéria. Então, assim, o conforto térmico não é só você dormir fresquinho, né? Tem muitas outras coisas que giram em torno, né, em termos de biossegurança,
da saúde das crianças e dos idosos, né? E da forma e da educação, né? Se as crianças têm condição de aprender num calor extremo, né? Durante uma onda de calor. Do trabalho, né? Bom, isso aí a gente tem vários angus que a gente fala disso, né? Da questão do calor extremo e do impacto, né? No caso brasileiro, em particular, no Rio de Janeiro, né? De recomendações de especialistas, se você não tiver condições de conforto térmico em casa, no trabalho, se abrigar em shopping, em museus, em espaços que tenham, né, essa refrigeração, porque o calor, ele impõe, né, uma perda de energia, desidratação, principalmente os idosos, as crianças. Então, é absolutamente fundamental. Isso aqui é uma conversa que a gente vai ter por muito tempo, né? Tá só começando, mas eu queria trazer esse caso da Europa, do ar-condicionado e da experiência chinesa de adaptação. De ler o manual ao nosso mundo. De ler o manual e produzir um produto sob medida, né? Uma mercadoria sob medida. A última coisa é lembrar que sábado, 25 de julho, é o Dia Internacional da Mulher Negra, Mulher Afro-Latino-Americana. E caribenha. É um nome gigante, peraí. Diaspórica. E também o Dia Nacional da Mulher Negra, Dia Teresa de Benguela. Né? No Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra no Brasil. É isso. Então, viva nós, né? Mulheres negras, na luta sempre, movimentando estruturas, e é justamente o dia que eu vou ter a honra de ter a conversa com Angela Davis. Então, também fica aí chiquerérésima. Esse orgulho. E domingo é a tradicional Marcha das Mulheres Negras lá na Praia de Copacabana, evento já tradicionalíssimo. Esse ano eu vou faltar, porque a gente ainda vai estar em Paraty, mas convido todas as mulheres negras, por óbvio, mas mulheres brancas, indígenas, homens negros, homens brancos, crianças, jovens, grupos religiosos, culturais, a participarem desse esforço por um mundo sem violência e pelo bem viver. É isso, gente. Até a semana que vem. É isso, minha gente. Lembrando que na terça-feira que vem o nosso Ângulo de Grilo vai ser a nossa conversa com o Ministro Sodré. Então, na terça sai o nosso papo e aí voltamos aos episódios gravados na outra semana, isso, que já vai ser agosto, exatamente. E lembrando que o aniversário... Não, ela nem ia falar isso, mas aniversário de Flávia Al, 2 de agosto, tá? Isso. Por favor, estejam prontos para o parabéns pra Diva. Primeiro domingo de agosto, meu aniversário, e a partir de 1º de agosto, vocês sabem que a minha recomendação é sempre de contrição, de silêncio, porque é o Molu regendo o rei na terra e ele exige respeito. Um beijo, gente. Então, boa temos semana, mais 10 dias pra brigar, gente. Brigas, barracos, confusão, tretas, né? Desabafos nos próximos 10 dias. Virou agosto, vai ter que deixar pra setembro. Prende beijo, tchau. Exatamente. Beijo. Valeu.